Boa noite, boa noite. Tentando arrumar minha câmera aqui. Como que vocês estão? Oi, oi, oi. Ai, que saudade que eu tava de vocês. Acho que fazia mais de uma semana que eu não vinha aqui. Ainda mais sozinha, fazia mais, né? Boa noite. De Ouro Branco, Minas Gerais. Da onde vocês são? Pode ir me mandando. Estamos aqui em pleno Mato Grosso do Sul, com frio. Tudo bom, gente? Boa noite, boa noite. Que bom ver vocês aqui comigo, de companhia. Ó, vamos começar já a live mandando pras avós, pros tios, tias, todos aqueles que querem dar uma atrapalhada, né, na alimentação da criança. E eu vou fazer hoje também perguntas e respostas. Eu acho que fica mais fácil, né? Oi lá! Acho que fica mais fácil. E vocês lembram? É aqui do ladinho, tá? Nesse ponto de interrogação, do lado do comentário, pra fazer a pergunta por ali. Daí eu entro na caixinha e consigo responder as que estão ali, tá? Não vou conseguir responder as do comentário. Olha aí, Rio de Janeiro, Novo Horizonte, Chapada Diamantina, Juiz de Fora, Paraguai, aqui pertinho de mim, Recife, Vitória da Conquista, Belo Horizonte, Juazeiro do Norte, São Paulo. Meu Deus do céu. Gente, vocês não têm noção o que é pra mim. Eu não tenho noção disso. São Pedro da Aldeia, região dos Lagos, Volta Redonda, Marília, São Paulo, Cotia, São Paulo, Pernambuco, Porto Alegre. Ai, que delícia ter vocês aqui, Brasil inteiro aqui comigo. Muito obrigada pela companhia. A gente vai conversar um pouquinho então sobre alimentação infantil, introdução alimentar, tudo que a gente já vem conversando, né, por aqui. Então vou pedir para vocês mais uma vez colocar aqui nesse quadradinho, tá? A pergunta nessa, ó, a Paola aqui já tá me ajudando, é pra eu mandar na caixinha de perguntas. Então aqui do lado onde tem o ponto de interrogação, pra mandar, deixa eu ver, já tem algumas lá. Então já vão mandando por lá, tá? Não vou conseguir ver aqui e ver lá também, e acho que lá fica mais organizado. Quem entrar no meio da conversa já sabe do que eu tô falando, tá? Pra começar, enquanto vocês vão me mandando, eu queria falar um pouquinho sobre o post que eu fiz ontem, que eu fiquei de vir falar hoje aqui, e foi bem tumultuado, bem corrido hoje, e não consegui. Dei uma abordada um pouco no Stories, e um pouquinho antes de eu entrar aqui pra live, veio uma seguidora me perguntar mais a fundo do post, que eu falei que é um post sobre a consistência, né? O porquê não bater no liquidificador a comida do bebê, ter uma consistência. Não só pelo sabor, né? Que a gente fala para separar, para a criança ir conhecendo e aprendendo ali com o sabor, fora a textura também, né? Para saber o que é cada alimento ali, cada textura. Se a gente bate, vira um líquido só. E a questão que essa seguidora me trouxe, ela pediu para eu conversar aqui um pouquinho também, é sobre constipação, que tá bem associado a essas papinhas liquidificadas também. Porque a gente liquidifica, passa na peneira, o que fica ali? Fica toda uma sobra ali alimentar. O que é aquela sobra? É a fibra, né? Então a comidinha ali, aquele líquido, não tem nada ali. Então a gente tem sim essa relação de comidinha liquidificada, peneirada com a constipação. Então o bebê não consegue, tem dificuldade de fazer cocô. Então não é só a questão de meu bebê come melhor porque a criança vai comer melhor, sim, porque não dá trabalho. É a mesma coisa que um leite, então ela vai só engolir. Então ela não vai praticar mastigação, ela não vai precisar fortalecer o músculo, ela não vai gastar energia para isso.
Então é mais fácil, sim, mas o que é melhor pra gente? É ir pelo mais fácil ou pelo melhor? Né? Isso em tudo, em todos os caminhos. Lógico que a gente quer ir pelo mais fácil, mas nem sempre o mais fácil é o melhor. Então a gente tem que pensar muito nessas questões. Não é a teoria. Teve uns comentários também falando assim, porque a teoria é linda, a prática não. Não, a prática é linda também. Porque eu falo muito isso aqui, que não falo só da teoria, falo da prática. O que eu faço na prática com a Juju, o que eu passo aqui em casa, eu divido muito com vocês. E é justamente por isso, para vocês entenderem o que funciona na prática também, não é só na teoria. Lógico que tem muita coisa que a gente não consegue, mas a maioria dá para pôr em prática sim. E é muito mais fácil do que a gente imagina. A gente que fica se colocando obstáculos, né? Eu acabei de assistir uma live de uma Nutri que eu amo, que é a minha Nutri, a Laís, e ela falando disso, dessa autossabotagem, né? A gente que fica achando, tem as nossas crenças e a gente que fica inventando coisa na nossa cabeça. Então, é a mesma coisa com a gente e com os nossos filhos, tá? A gente tem que parar com isso, de que, é muito difícil, não dá, é lindo na teoria e não pôr em prática, que é muito mais fácil do que a gente imagina. Né, Lá? Se você estiver por aí. Vamos começar? Vamos começar aqui nas perguntas, que já tem bastante. Minha bebê tem 6 meses, já posso introduzir a carne? Mirela, se você já começou a introdução alimentar, já passou pelo processo de colocar a frutinha, que é como eu oriento, né? Fica com a frutinha um tempinho, tá bem adaptada, tá aceitando bem a frutinha, fica mais uns dias, coloca o almoço. A partir do momento que você colocou o almoço, a carne sim já deve estar presente, tá? Com 6 meses. Então o bebê já precisa ter o contato, além da carne ser um alimento fibroso, né? Então vai estimular a mastigação, vai ajudar, né, nessa preparação muscular ali, então para a criança trabalhar mesmo a musculatura para mastigar, para poder sim engolir e aí aceitar melhor esses alimentos fibrosos. Então como que a gente vai oferecer essa carne, por exemplo? Vamos oferecer ela carne moída, bem moidinha, vamos refogar ali com alho e cebola, vamos oferecer pedaços maiores se for BLW, né, para a criança pegar de um lado e colocar o outro na boca. Vamos oferecer bem picadinho, quer oferecer na colherzinha? Bem picadinho, pegar uma carne macia, deixar ela cozinhar bem, deixar ela bem macia. Lembrei agora, teve um perguntas e respostas esses dias que eu respondi, que eu coloquei ali, como que era? Da carne? Carne só pode ser músculo? Ou é coisa de vó? Era alguma coisa assim. Então não precisa ser músculo, tá? Pode ser qualquer outra carne, inclusive carne de porco também, tá? Com 6 meses já pode ser. Então, e outro ponto importante, cuidado para ela não estar crua. Então, oferecer ela bem cozidinha, tá bom? Vamos lá para outra perguntinha. Ovo é muito comum, né? As mães têm muita dúvida, inclusive eu falei até numa das últimas lives que eu fiz aqui com a pediatra da Ju, que é alergista. Ela falou que teve uma pergunta que a moça não queria oferecer o ovo por medo de ter que parar no PS e ainda numa circunstância dessa, né? A gente tá evitando ir pra hospital. E ela falou, não, que a gente vai evitar um problema que talvez nem aconteça, que é mínimo ali, né? Se você pegar uma criança que não tem nenhuma alergia, não tem um histórico nenhum, então a reação ali pode ser bem pequena, bem baixa, e você tá causando um problema no futuro, porque se você deixa de oferecer o ovo agora, você pode estar retardando ali, aumentando as chances de uma alergia alimentar lá na frente. Então, o ovo deve sim estar presente na alimentação desde o começo. Então, começou
almoço, já pode colocar o ovo. O ovo é uma proteína, então vai estar ali no grupo das proteínas que tem que estar presente no pratinho. Então, fazer mexidinho, fazer cozido, aí vai de como vocês estão habituados em casa. Outra questão do ovo é também não oferecer cru. Então, sem gema molinha, sabe? Sem estar aquele ovo mexido bem molinho, deixar ele mais durinho pra oferecer. Ovo normalmente é de fácil aceitação, por conta também da textura, então ele é fácil, ele não é um alimento fibroso igual a carne, né, que dá mais dificuldade. E outra questão é que muitos acabam oferecendo ainda mais o ovo, porque a carne dá trabalho, então o bebê muitas vezes não aceita de primeira, e aí os pais começam a substituir, né, tipo, sei lá, tá lá, a criança não tá aceitando. Então vou colocar o ovo, vou oferecer sempre o ovo porque já é uma proteína. E não, a gente tem que sempre variar, né? Não deixar essa criança cair na monotonia ali. Então o ovo deve estar presente, mas não como sempre ali, né? Como rotina, sempre ter o ovo. Até aqui em casa, o ovo é um dos preferidos. A Juju ama. Hoje eu fui fazer ovo pra ela, eu nem lembro a última vez que eu fiz. Faz tanto tempo. Falei, nossa, E ela gosta tanto, só que eu esqueci, assim. Como ela já comia comida de casa, o ovo acabou ficando. Não teve ovo esses dias, ela acabou não comendo. Então é isso, sabe? É ir revezando, ir trocando, e vendo o que tem em casa também, pra facilitar a vida, né? Porque ninguém merece ficar fazendo no comecinho, a gente tem que fazer um pouquinho separado, porque é sem o sal, mas dá pra ser os mesmos alimentos, só de uma forma diferente, que facilita, além das idas ao supermercado, né? De ter os mesmos alimentos em casa, então, muito mais fácil. E a criança tá enxergando ali, você tá comendo junto, ela tá vendo que você tá comendo, então é totalmente diferente. Próxima pergunta aqui eu peguei do suco de frutas, que foi outro bafão no Insta essa semana, esse final de semana, né? Acho que foi. Não sei se foi sábado, acho que foi sábado que eu coloquei que a Ju tava tomando suco, né? E que eu não recomendava, e aí veio uma chuva de mensagens, como sempre. Mas, pra falar a questão do suco, primeiro, que tudo que eu falo aqui, gente, é com embasamento, tá? Eu não invento, eu não tiro da minha cabeça, não é porque eu acho. Quando eu falo, eu acho que é isso. Pra mim não funciona isso. Quando eu falo é recomendado ou não é recomendado, é porque não sou eu falando, são órgãos, então é a Sociedade Brasileira de Pediatria ou é o Ministério da Saúde, tem algum órgão por trás falando, tá? Então o suco é isso, não sou eu que inventei que não pode dar suco antes de 1 ano. É uma recomendação atual da Sociedade Brasileira de Pediatria que não pode oferecer suco antes de 1 ano. Por quê? Antigamente, a principal questão aqui no Brasil era crianças desnutridas, né? Com baixo peso, com dificuldade de ganhar peso e, enfim, eles acharam uma alternativa, o suco. Até tem a questão muito das propagandas de farinhas, esses dias eu coloquei aqui também de leite condensado que um pediatra indicou. Isso é muito antigo, muito, muito, muito antigo. Uma seguidora minha me mandou até umas propagandas bem antigamente, que faziam de tudo para criança engordar. Então maisena, suco era muito, porque suco é calórico, então aumenta assim ali a caloria e é fácil para criança, só você enfiar o suquinho ali, fácil de tomar. Hoje em dia a gente já vê totalmente ao contrário, a gente não vê crianças desnutridas, a gente vê crianças obesas, né? Muito mais obesas do que antes nem existia. Então, por isso também, né? Então o suco não é mais indicado. Além de antigamente começarem a introdução alimentar cedo, então as crianças não tinham capacidade mesmo de começar com a comidinha, precisava de uma coisa líquida. Então vinha o suco também. E essa quantidade calórica
E fora a glicemia, altera ali muito a glicemia, né? Então é uma bomba de açúcar, tudo junto. É o açúcar da fruta? É, mas é açúcar, né? Então não tem necessidade nenhuma de oferecer suco para criança. Ai, mas e se eu espremer uma laranja e oferecer? Mesmo assim, para que você não corta e coloca, deixa a criança chupar? É muito mais fácil, muito mais fácil não. Até que é, né? Se usar o espremedor é mais fácil também. Mas a criança aprende muito mais ali pegando, encostando na fruta, do que só sugar, só tomar num copinho ou na mamadeira ou um copinho de transição, que seja qualquer um. Então a criança tá tendo contato, a criança tá mastigando, né? Tá puxando, tá trabalhando os músculos ali. Isso faz muita diferença. Muita, muita, muita lá na frente. Então, nada de suco. Chegou um ano, vamos ver, depende da criança. Ah, e é hábito da família? Vamos colocar o suco, tudo bem, toma de vez em quando. Sem substituir a fruta, sem substituir refeição. Se a criança aceitar, tudo bem. Agora, se não é hábito da família, por que a gente vai estimular esse consumo também? Não tem necessidade. Aqui em casa, a Júlia toma muito de vez em quando. E quando ela toma, eu não vejo tanto que atrapalha, sabe? Ela, por exemplo, ela toma no meio da tarde. Eu não vejo que atrapalha tanto na janta. Então eu acabo deixando às vezes. Agora, a partir do momento que interfere, aí eu já não acho saudável. Então vai estar colocando uma coisa que não vai acrescentar nada ali pra ela, que vai estar muitas vezes coado, né? Então tira todas as fibras ali e não tem necessidade, tá? De oferecer. E vai atrapalhar a aceitação, pode, né? Atrapalhar a aceitação de outros alimentos, tá? Então não. Vamos deixar Vamos deixar fruta, né? Muito melhor. Vamos lá. Ó, perguntando se pode dar suco com açúcar. Menos ainda, então não. Ó, o médico passou suco, ai, 6 meses. Ó, esse aqui é uma boa. Como oferecer acho que saladas, né? Como folhas para o bebê na introdução alimentar. As folhas, primeiro a gente não introduz elas cruas, tá? Então, sem introduzir salada mesmo crua, a gente vai cozinhar. Então, a gente vai refogar essa folha, vai deixar ela mais não crocante ali, né? Vai deixar ela mais molinha e vai picar essa folha. Então, pode picar bem picadinho. Pega a couve, pica bem picadinho e pode oferecer, tá? As cruas, a gente espera um pouquinho mais, principalmente a questão do dente para triturar. Essa parte é a única coisa que o dente é importante, porque mesmo para mastigar, a gente não precisa de dente. A gengiva é forte o suficiente para fazer o trabalho de mastigação, tá? Vai mastigar aqueles alimentos. Agora, de triturar as folhas cruas, a gente vai precisar da ajuda dos dentinhos. Então, no começo é refogadinha, é cozida, tá? Pra poder oferecer pro bebê. Senão ele não consegue mesmo mastigar, tá bom? Como oferecer abacate pra minha bebê de 6 meses? Foi uma das primeiras frutas que eu dei pra Ju, que a gente adora em casa. E ela hoje ainda não tá aceitando tão bem, mas era uma das primeiras, assim, ela gostava bastante. E tá tudo bem, tá? Então, a Júlia também não é um robô que aceita todas as frutas, que come tudo, mas ela aceita muitas frutas. Então, tá tudo bem não gostar de uma ou outra depois de uma certa idade, depois de oferecer algumas vezes, né? E o abacate pode oferecer amassado, se você for pro método tradicional, então sem bater, sem liquidificar, nada, é amassado com garfo. E se não, oferecendo no comecinho, né, com 6 meses, oferecer ele compridinho. Se quiser, põe um lado com casca para ajudar na hora de não escorregar, porque ele é escorregadio, né? Então o bebê às vezes
pega e cai. Então, às vezes colocando com um pouquinho de casca ajuda na hora de levar pra boca, tá? Então, pode e deve oferecer. O abacate é ótimo e tem que oferecer sim. Vamos ver. Minha filha tem 1 ano e 7 meses e ama pepino. O que você me diz a respeito? Ótimo, Poliana. Pode oferecer, tá? 1 ano e 7 meses já é pra estar mastigando bem. Então já é pra estar bem fortalecida essa musculatura. Então se ela estiver mastigando bem direitinho, ótimo, continua oferecendo. Não tem problema nenhum, tá? A Juju adora pepino também. A gente come bastante em casa, tem bastante. Ah, virei a câmera. Ai, de novo. Desculpa, gente, eu não sei o que aconteceu. Eu tava clicando aqui no... Não tá indo. Aí, como foi? Ai, essa é muito boa. A cadeirinha de alimentação é importante nesse momento de introdução alimentar? É muito individual essa questão, né? Pra mim, acho fundamental pro aprendizado, tá? Da criança entender que aquele momento é a hora de comer. Então, isso faz muita diferença pra criança, ela saber o que vai acontecer depois, né? Então, aquele ritual de horários que a gente fala, aquela sequência, né? Que é a rotina alimentar, a rotina diária. Então a criança se sente muito mais segura quando ela sabe o que vai acontecer. E ela só vai saber a hora da refeição se ela tiver um local que ela se alimenta sempre. Então, por exemplo, é um colo, ela vai no colo. Ela pode ir no colo se ela for comer, ela pode ir no colo se ela for mamar, ela pode ir no colo se ela for brincar, ela pode ir sempre no colo. Então, muitas vezes vai pegar ela de surpresa que ela vai comer ali. E ela pode dar uma rateada, não querer comer. E isso pode atrapalhar a aceitação. Então, eu acho importantíssimo ter um lugar, sim, de refeição, tá? Agora, o tipo da cadeira é muito pessoal, né? A única questão que eu falo é de olhar bem se o bebê tá bem sentadinho. Então, se ele não fica... Tem umas cadeiras horríveis, que o bebê fica largado, fica caindo, assim, que é horrível. Então, vê se fica bem sentadinha. Uma cadeira fácil de lavar, então que você tire a tampa ali e lave a mesinha, lave mesmo com água, sem ficar passando só paninho. E que tenha apoio nos pés. Então, que a criança não fique com o pé solto ali, bambo, tá? Esse apoio nos pés dá também mais segurança, tá? Pra criança. Então, ela vai se sentir mais segura ali, não vai ficar flutuando, tá? Então... eu vejo que é muito importante isso para as crianças até lá pra frente. Porque, sinceramente, ninguém merece ficar correndo atrás de filho pra colocar comida, né? Então, eu não acho isso saudável. E quando acontece isso, eu fico louca da vida e desisto de oferecer. Então, eu prefiro que não coma do que fique comendo ali, eu fico correndo louca atrás. Então, eu acho importante, sim, para a criança aprender que tem horário. E outro ponto disso, a cadeira de alimentação, quando a criança sentar ali, precisa ser um momento prazeroso, precisa ser gostoso tá ali. Não é colocar a criança ali esgoelando e deixar ela ficar até ela parar de chorar. Não, porque isso vai gerar cada vez mais angústia, mais tristeza, mais coisas ruins relacionadas à alimentação. E aí, cada vez menos essa criança vai querer sentar ali pra comer e cada vez menos vai comer. Então, tem que ser uma hora gostosa, tá sentado ali com todo mundo, rindo, compartilhando ali os alimentos, contando história, levando um amiguinho, algum bichinho, alguém pra comer junto. Então, ser um momento gostoso, tá? Não é sofrer, não é ali descabelar também, tá bom? Vamos... Posso colocar chia nas frutinhas? Sim, pode e deve. A chia é super
boa também, né? Uma sementinha ali ótima, então não tem gosto, né? Não tem gosto nenhum, vai mudar um pouco a textura, então às vezes é bom até pra criança ir variando essa textura. Pode colocar sim, pode colocar nas frutinhas no começo, depois de um ano pode colocar no iogurte também, que fica gostoso. Pode colocar daí mais pra frente, né? Na crepioca também, pode colocar como que chama aquilo? Granola também, sem açúcar. Dá pra ir variando, sem colocar sempre só uma frutinha ali, né? Dá pra variar bastante. Vamos lá. Eu vou pegar essa aqui que eu comecei falando disso, né? Quais alimentos prendem mais o intestino do bebê na introdução alimentar? Eu comecei falando disso, tanto que as papinhas podem prender sim, né? Por falta de fibra, mas depende muito de cada bebê essa reação. Então, tem bebês na introdução alimentar que tem uma constipação, simplesmente por ter mudado tudo, né? Então, só vinha com leite, colocou um monte de alimento, então ele acaba mudando. O intestino ali sente, né, essa mudança. Ou solta também. Tem muitos que acabam soltando muito mais o intestino no começo da introdução alimentar. Então, depende muito de cada bebê. E não adianta eu falar, olha, come o mamão que o mamão vai resolver. E muitas vezes o mamão não vai resolver pra ele, né? Porque é muito de cada um, é muito particular. Então, o que tem que prestar muita atenção água, principalmente consumo de água, que normalmente no comecinho da introdução alimentar é baixo, então precisa sim estimular esse consumo, tá, de água, que vai ajudar. O azeite eu coloco também no final, assim, das preparações que ajudam também, mas eu fugi aqui, quais alimentos que prendem mais. Então, o que vai prender mais é essa preparação sem fibra. Então, você bater, você peneirar, você dar o suco ali coado, né? Não, é frutinha, amassadinha ali, é tudo a comida amassada, sem liquidificar, sem tirar toda essa fibra e que vai ajudar com a água também, tá? Então não tem um específico. Banana prende o intestino. Não, às vezes a banana vai prender pra ele, mas não vai prender pra Júlia, por exemplo. Banana nunca prendeu o intestino da Júlia. Então, depende, tá? Depende bastante de cada organismo. Por isso que eu faço muito individual. Não tem uma tabelinha, esse prende, esse não prende. Eu vou conversar com o paciente, ver cada um, ver cada alimentação, cada rotina alimentar, para aí sim indicar, né, um tratamento, alguma coisa assim. Ai, meu Deus do céu. Eu me perco com esses negócios aqui, fica... Ai, vamos lá. Sobre iniciar a introdução alimentar precocemente, né? Antes do recomendado. Então, a recomendação do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, é começar com 6 meses a introdução alimentar. Por que com 6 meses? Porque é em torno dessa idade do bebê que ele mostra sinais de que ele está preparado para receber outros alimentos, né? E para ir preparando o bebê para se alimentar depois, que o leite não vai ser mais suficiente. Mas o que acontece quando a gente começa antes disso, né? Quando a gente começa muito antes, então sem o bebê dar os sinais de prontidão que eu falo, então que o bebê não está preparado para receber os novos alimentos, é muito ruim. O bebê não consegue mastigar, não consegue aceitar os alimentos, né? Não consegue muitas vezes pegar. Então gera toda uma frustração na mãe e no bebê. E isso é muito ruim. Além de não ter necessidade nenhuma, porque o leite materno está suprindo todas as necessidades nutricionais. Então, poder é muito relativo, né? Porque às vezes com 5 meses, essa criança já vai demonstrar os sinais de prontidão, né? Então, não é normal, tá? Mas a evolução é muito rápida. Eu falo isso para os meus pacientes que querem apressar a introdução alimentar,
calma, tenha paciência. Às vezes esperar 2, 3, 4 dias a mais vai fazer total diferença para o seu bebê. Então são poucos dias a mais que faz diferença ali na aceitação, que ele vai conseguir mastigar melhor, que ele tá mais sentadinho. Então quais são os sinais de prontidão? É sentar bem, né, retinho, conseguir ficar quase sem apoio, não é aquele bebê que bambeia, que vai pro lado, que você coloca sentado e ele cai. É segurar bem o pescoço, então não é aquele bebê que solta, que fica com o pescoço soltadinho, né, soltinho. Então que segura bem, que consegue, isso é muito importante para conseguir engolir, então para evitar engasgo. Então tem que sentar segurando bem a cabecinha, que consegue levar os alimentos na boca, então que pega alguns objetos, alguns brinquedos e leva até a boca, e que demonstra interesse quando você tá comendo alguma coisa, que demonstra. Então tem alguns sinais que eles passam pra gente. Não é o ideal começar antes desses sinais, como eu te falei, e tenha paciência, espera mais um pouquinho, que vai fazer muita diferença, tá? Então, o que acontece muito, que eu vejo, poucos profissionais, principalmente os pediatras, né, olham para esses sinais, vão em datas, né, olham em datas, ó, tá fazendo 5 meses, vamos entrar, ou vai entrar pro 6º mês, vamos entrar com introdução alimentar. Então não olham pro bebê, e faz muita diferença esse olhar individual, olhar cada um, porque muitas vezes o seu bebê com 5 meses vai estar, ó, prontinho para começar a introdução alimentar. Mas aí você vai começar, a sua vizinha vai ver que você começou com 5 meses, vai falar, ai, com 5, então eu vou começar também. Nem vai olhar pro bebê dela. O bebê dela às vezes nem tá sentado, nem, né, não dá para entrar com a introdução alimentar. Então, é muito individual e a gente tem sim que olhar para esses sinais antes de olhar qualquer número, qualquer data, não é no mêsversário também de 6 meses que a gente vai lá e vai oferecer uma frutinha. A Júlia, por exemplo, foi uma semana antes dela fazer 6 meses, por aí, eu já comecei, porque eu já via todos os sinais de prontidão nela. Então tava tudo bem, entendeu? Ela começou super bem, aceitou bem os alimentos, então ela já tava preparada, eu já via isso nela. Isso que é importante, tá? Eu não paro de falar, né? Esses assuntos que eu adoro, não paro mesmo. Adoro. Quantidade de comida certa é meu maior medo. E isso eu vejo muito dos dois lados. Tem muita mãe que morre de medo do pouquinho e muita mãe que morre de medo do excesso, porque a criança come muito. Então, no começo da introdução alimentar, a gente deixa muito à vontade a criança. Ela tem essa autorregulação, ela sabe o quanto é suficiente para ela. Então ela vai comer o quanto ela achar que é necessário. O que acontece muito é que a gente, né, ó o nosso problema que eu falei no começo. A gente acha que aquilo é pouco. E aí tem que distrair, tem que raspar prato, tem que fazer 1 milhão de coisas para a criança comer mais e ir enfiando aquela comida na boca, né? Até ela comer mais e comer o quanto a gente acha que é suficiente. E com isso, ela vai perdendo essa autorregulação. Então ela vai deixando de saber o quanto é suficiente para ela, porque ela sempre tem que comer mais. Então ela vai perdendo isso, ela não sabe mais o quanto é suficiente, ela vai só comendo. Isso que acontece também quando a gente coloca TV, por exemplo, para distração. A criança tá ali, hipnotizada, né? Eu recebi esses dias um vídeo de uma paciente minha, ela nem piscava. Ela lá, vendo a mãe só, colocando, ela, Então, é impressionante. Isso também, né? A criança não tá percebendo o que ela tá comendo. Então, ela não vai saber o quanto ela vai comer ali. E ela vai comer muito mais do que ela deveria. Isso, faz um teste aí. Se você tem o seu filho que come na frente da TV, que come distraindo assim, 100%, tira pra você ver que ele não vai comer a mesma quantidade. É impressionante. E aí, a gente acaba deixando porque a gente fala, ai, mas comeu mais. Então, pro nosso sossego, porque a gente acha que tem que comer mais,
a gente fala, não, vamos oferecer assim, porque daí vai comer mais, encher mais a barriga, vai dormir mais, né? Ainda tem essa de que, vai comer mais, vai ficar com a barriga cheinha e vai dormir mais. E muitas vezes não é assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse começo, em questão à quantidade, para a criança não perder essa autorregulação. Para ela saber, sim, o quanto é suficiente e a gente aprender a respeitar. Então, quando a criança mostra sinais de que está satisfeita, é a hora de parar. Então, é empurrar a colher, se tá dando na boca, é virar a cabecinha, é fechar a boca. Tem criança que trava a boca, não abre mais. Ou as no BLW, que tá brincando, não tá mais levando na boca porque não quer mais, tá mais brincando. Ou porque distraiu, tá vendo o cachorro ali embaixo, tá vendo passarinho, tá lá, nem aí pra comida mais. Então é hora de parar, tá? E agora, Camila, aquelas crianças que comem demais, que comem em excesso, vamos ver a idade dessa criança, então como foi, né, a alimentação, se é uma criança mais velha, como foi a alimentação, ela perdeu essa autorregulação? Se ela perdeu, a gente tem que concentrar a quantidade sim. Se ela não perdeu, vamos deixar ela comendo o quanto ela acha. Vamos ver essa distração. Então ela tá distraída, ela tá comendo ali, hipnotizada na TV e nem tá sabendo que ela tá comendo. Isso é outro ponto que leva a criança a comer muito mais. Então, tem que tomar cuidado só da forma que essa criança tá comendo. Mas se ela tá comendo saudável, se ela tá comendo prestando atenção no alimento, e se ela pediu mais, às vezes é uma fase que ela também tá precisando de mais e vai comer um pouquinho mais, tá? Então tá tudo bem. A gente sempre arruma uma desculpa pra ficar desesperada, né? Então, mães, são mães, a gente é assim, não tem jeito, né? Vamos ver. Olha, quando der, coloca a idade, porque daí fica mais fácil, tá? Só, essa aqui, por exemplo, eu queria falar, mas meu bebê não leva os alimentos na boca e não quer mastigar, o que eu faço? Depende muito da idade. Então, se ele não leva na boca, será que ele não tá muito novinho para começar a introdução alimentar? Porque esse é um dos sinais também da criança conseguir levar. Ou será que não é, ele tá só interessado em brincar ali com o alimento? Que isso faz parte da alimentação, né? Esse contato ali dos alimentos, não só na boca. A gente tem essa percepção assim da alimentação que é só o comer, só mastigar e engolir. E não, alimentação é conhecer os alimentos, é ver, é pegar, é cheirar, é estar ali com os alimentos presentes no dia a dia, né? Isso faz parte também. Então, antes da criança comer, ela precisa saber o que é, senão ela não vai aceitar. E a mastigação requer prática. Então, se é uma criança, se é um bebê que está começando agora, é preciso aprender. Então, a gente vai estimular, colocando alimentos mais fibrosos para aprender a mastigar. Se não é uma criança já maior, provavelmente tem dificuldade porque não praticou. Então, não consegue mesmo. Isso, as mães têm um pouco de dificuldade de entender. A criança que não se alimenta, que não teve uma boa introdução alimentar, ela tem dificuldade real de mastigar. Porque aqui é músculo, é tudo músculo para mastigar. Se a criança não mastiga, é porque é músculo fraco. É igual se você não tem força para pegar um peso no braço. Você precisa de força, você precisa trabalhar aquele músculo para você conseguir pegar mais peso. É praticamente isso, mastigação requer ali prática, você estimular aquele músculo para ele ficar cada vez mais forte para você conseguir mastigar. Mastigação dá trabalho, mastigação cansa. Então, quem não praticou tem dificuldade real. Tem muitas crianças que mastiga e cospe, porque não consegue terminar de mastigar para engolir, porque já estão cansadas, já mastigaram muito, já estão exaustas ali, o músculo já tá. Então, precisa aprender a mastigar. E isso a gente vai fazer também com a ajuda de fono. Muitas vezes as crianças mais velhas que têm dificuldade real mesmo de mastigação, é preciso entrar com uma fono também para auxiliar, tá? Então, se for criança muito novinha, é começo da introdução alimentar mesmo. Faz parte, é estimular, tá? Praticar.
né? A gente fica com dó, fica achando que, ai, não come direito, come muito mais se tá liquidificada. Olha aí a nossa percepção de quantidade, né? Come mais se tá liquidificada, é mais fácil. Então, nem sempre o caminho é mais fácil, é o melhor. Então, eu falo muito da importância da introdução alimentar em vários aspectos, né? Então, a gente tá vendo, se a gente pega uma criança mais velha, com dificuldade, a gente vê que o erro foi muito na introdução alimentar, né? Isso em várias coisas, em textura, em hábito alimentar, em várias coisas. Então, tá aí a importância de uma boa introdução alimentar bem feita. E que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, né? Ou a gente escuta a vizinha, ou a gente vai para um caminho mais fácil. Então eu falo muito que agora é a hora da plantação. A gente está plantando. Então a criança precisa aprender, a criança precisa ter contato, a gente precisa estar leve, estar tranquila, estar segura do que está fazendo para poder passar isso para eles. Então a gente precisa de informação, a gente precisa de conteúdo, de saber o que tá fazendo. E muitas vezes a gente dá mais importância a uma roupinha de marca, a um brinquedinho novo, do que conteúdo, do que informação, do que saber ali, pegar um profissional bom para te auxiliar, para te orientar. Então isso que vai fazer diferença na vida do seu filho, é isso que ele vai levar pro resto da vida. A roupinha vai usar um tempo e vai parar. O brinquedo vai usar um tempo e vai parar. É essa imagem trocada que a gente precisa mudar, achando que essas coisas materiais são mais importantes. E não. É muito melhor uma informação, um conteúdo ali de qualidade, uma orientação de um profissional. Então, é muito melhor. Olha aqui, eu fico me estendendo, né? Eu não paro, não consigo só responder a pergunta. Fico falando mais do que pode. Quantos ml de água para bebê de 8 meses? Vamos focar principalmente se está tomando água. Não vamos focar na quantidade, igual números que eu falei. Não vamos focar em idade, não vamos focar em números. Então, o bebê tá tomando água, tá tomando 20 ml. Ai, vamos aumentar? Então, vamos amanhã oferecer um pouquinho mais? Não adianta falar aqui pra vocês que bebê de 8 meses tem que beber 100 ml de água, se vai ter bebê aqui que não toma nem 10. Aí a mãe vai ficar desesperada, achando que tem que tomar 10 vezes mais, vai ficar socando água nessa criança, então é muito ruim. Vamos focar no melhor, que é oferecer a água. Então, oferecer um pouquinho? Vamos oferecer um pouquinho mais no dia seguinte. Vamos oferecer um pouquinho mais. E aos poucos, porque com 8 meses, normalmente nem tá aceitando direito. Então, vamos só oferecer, tá? Sem focar em quantidade, tá? Nutri, você pode me indicar alguma fórmula para bebê de 9 meses? Fico muito confusa com os palpites. Olha lá, os palpiteiros, né? Fórmula infantil. Primeiro tem que ser fórmula, tá? Tem que olhar lá a fórmula de infantil de segmento de 6 a 12 meses, tá? Que normalmente é o número 2. E a fórmula depende muito de cada criança também. Não existe a fórmula ideal, a fórmula... essa é a fórmula perfeita. Então, muitas vezes aqui eu usei em casa, não vai funcionar com você. Então, procura a ajuda do pediatra também, que ele vai conhecer melhor o seu bebê para poder orientar. Mas é fórmula infantil com essa idade, tá? Eita, tirei aqui sem querer. Como oferecer abacaxi? Coloco aqui direto um vídeo da Juju chupando abacaxi grandinho, compridinho, fica chupando. Depois pode oferecer em pedacinho pequenininho. Hoje ela come pequenininho, então ela pega e come, tá? Depende da idade também. Vamos ver. Essa é muito boa. Como eu crio o hábito de café da manhã com a minha bebê de 16 meses, ela não quer nada. É exatamente isso que você falou, Janaína, é hábito. Então, hábito não é de um dia pra noite, é um hábito, a gente precisa adquirir ele.
Então, você tem esse hábito em casa? Provavelmente não, porque as crianças acabam indo na rotina da casa também. Se você tem esse hábito e você todos os dias senta para tomar café da manhã com ele e ela, e ela não quer comer, ela vai criando esse hábito, vai dando um pedacinho para ela de fruta, vai deixando ela sempre ali no cadeirão, vai ir criando, né? É criando, não é de um dia para o outro, tá? Então tem que colocar em casa, todo mundo, coloca o pai, coloca o irmão, se tiver, você. Então isso é muito importante. Não adianta eu falar, ó, bebê com 16 meses tem que tomar café da manhã, se vocês não tomam em casa. Ela não vai tomar, entendeu? É muito mais difícil. Eu comentei aqui, eu não sei se foi numa live aqui ou se foi com as minhas alunas, mas eu falei que eu não tinha hábito de tomar café da manhã. Isso já faz alguns anos. E hoje é uma das refeições que eu mais gosto. Eu amo tomar café da manhã. Então, quando eu vi um momento que eu não tava me fazendo bem aquilo, eu ficar muito tempo sem comer, eu falei, não, eu preciso mudar. E aí eu fui aos poucos. No começo eu sentia náusea, era ruim, me fazia mal eu comer. E eu via que era importante pra mim como hábito. E ainda mais com a Júlia. Então foi aos poucos, foi um processo. E é a mesma coisa, qualquer hábito, tá? A gente mudar. Tipo, por exemplo, uma criança que come na frente da TV. É um hábito que ela tem, né? A gente precisa mudar esse hábito para colocar um hábito saudável, tirar a TV. Não é de um dia pro outro. Se de um dia pro outro a gente parar e tirar, ela vai fazer um escândalo. A gente vai aos poucos, vai tirando. Chega uma hora, ela vai entender que não tem mais. Então, assim, vai chorar? Vai chorar um dia, depois passa. Mas é que criou esse hábito, entende? Então, é hábito, tem que criar. E demanda, alguns dias, não tem jeito. Vamos ver. Isso aqui é muito bom. Só pra eu reforçar, que amanhã eu vou fazer uma live com a Fernanda Carreiro, que é a consultora do sono. Então, 3 horas da tarde vai ter uma live que a gente só vai falar disso. E eu só posso falar de sono com experiência também, né? O sono tá totalmente ligado com a alimentação, tá? Totalmente. Então, você pega muito criança que não come bem, não tá dormindo bem também. E sono é muito rotina. Isso assim, eu coloquei até esses dias no Insta que perguntaram, como que a Juju dorme cedo assim? Daí eu coloquei, anotem aí, rotina. Rotina é muito importante para eles. Então eles precisam dessa segurança, desse conforto mesmo que é a rotina. Então isso faz total diferença. Mas é hábito ali, né, a rotina. Então precisa criar isso, não é de um dia pro outro, tá? Ótimo. Vamos falar sobre o mucilon. Não queria nem colocar o nome aqui, né? Porque isso é farinhas em geral. Então, ainda, infelizmente, é muito presente, né, nas orientações de pediatras ultrapassados, né? Que não estudaram, não leem rótulo, não sabem nem o que tem ali. E como eu falei em relação ao suco, antigamente era muito comum crianças desnutridas. Então a gente tinha que bombardear essa criança de caloria. E aí entrou a indústria, né? Que veio com leite condensado, que veio com maisena, aí depois veio com mucilon, e que nada mais do que farinha com açúcar. O que a farinha com açúcar faz? Bombardeia essa criança de calorias. Então, uma criança que tá magrinha, que precisa ganhar peso, porque os pais acham que tá muito magrinho, ou que o pediatra acha que tá muito magrinho, vão lá e colocam o mucilon. Isso, rapidinho essa criança engorda. Mas é rapidinho mesmo, tá? Não tomou uma lata, não engorda nada. Engorda, porque é farinha. Então, não tem necessidade nenhuma, né? A gente tá colocando uma farinha com açúcar na alimentação da criança, não tem necessidade. Mas Camila, tem umas novas que estão saindo orgânicas sem açúcar. Tudo bem, você olha no rótulo, até não tem açúcar, mas você vai ver o rótulo. Farinha não sei do que, farinha. O que é a farinha? A farinha é um carboidrato. O que é o carboidrato? Ele vai virar
açúcar no sangue, né? Então, qual que é a necessidade da gente aumentar essa caloria a troco de farinha, que não tem nada de micronutrientes ali, entende? Não tem necessidade nenhuma. Ai, mas tem uma criança que não ganha peso, não se alimenta bem. Então vamos fazer essa criança se alimentar bem. Não vamos fazer ela ganhar peso a troco de mucilon e depois correr atrás do prejuízo, porque depois ela vai engordar, a gente vai ter que emagrecer essa criança, a gente vai ter que fazer uma reeducação alimentar, porque ela não come bem. Então vamos fazer a reeducação agora. Isso é outro ponto. Quanto antes a gente fizer, a gente enxerga algum problema, alguma dificuldade na alimentação, quanto mais cedo a gente procurar ajuda, melhor. Então, assim, se a gente enxergou com 3 anos, ótimo, dá tempo, gente. Sempre dá tempo de corrigir qualquer erro. Mas quanto antes, melhor. Então, a criança sofre menos, os pais sofrem menos. Então, tem muito post também que eu falo sobre o mucilon. E, assim, sem necessidade nenhuma, tá? Nenhuma mesmo. Então, queria pegar aqui sobre crianças mais velhas também, não tô achando. Leite. Leite, assim, é campeã. Eu sei, mas eu recebo mas muito de leite. Qual leite que é o melhor? Qual que a Juju toma? Qual que eu indico? Vamos fazer uma sequência de leite, tá? Leite, aleitamento materno, né? Então, aleitamento materno, pelo menos, a recomendação é pelo menos até 2 anos. Então, se tá com aleitamento materno, não precisa de nenhum outro leite em qualquer idade, tá? Se é uma criança de 1 ano, tá em aleitamento materno, não tem por que eu colocar outro leite, tá? Criança de 2 anos, tá em aleitamento materno, também não tem por que eu colocar outro leite. Tem aleitamento materno, tá? Criança que não pode ser amamentada por qualquer motivo que seja, ou diminuiu o leite, não quer, tá com um pouquinho de leite materno, fórmula infantil, até 1 ano, tá? Então, até 1 ano é leite materno e se por algum motivo, não interessa o que, não estou julgando ninguém, essa criança não teve leite materno, é fórmula infantil até 1 ano, tá? Deu 1 ano, essa criança está se alimentando bem, super bem, não quantidade, tá? Qualidade, que eu sempre falo aqui. Se essa alimentação tá ótima em qualidade, vamos mudar esse leite, não tem necessidade de continuar com a fórmula infantil. Então, qual é o próximo leite? Tem os que os pediatras indicam, composto lácteo, a maioria, né? Composto lácteo ou leite de vaca. Composto lácteo é um leite criado pela indústria que tá lá, você vai ver lá no rótulo, composto lácteo, tá? Normalmente é mais difícil de ler, né? Como os rótulos. E ele é um leite de vaca enriquecido. Então tem um monte de coisas lá. Tem açúcar, óleos, vitaminas, um monte de coisa ali. E eles criaram para ser uma opção para mudar, né? Para criança que não come, depois de 1 ano, dar esse leite. E é um leite que eu não indico, que eu não é leite, né? É composto lácteo, então eu não indico. Não tem necessidade da gente oferecer isso para criança em nenhuma faixa etária, tá? Então, nunca. Então, fez 1 ano, come bem, super bem, qualidade, tá se alimentando bem, tá se relacionando bem com os alimentos, vamos colocar um leite de vaca normal. O leite, depois de 1 ano, é complemento. O leite não é o principal alimento mais. Então, até 1 ano, que é o principal alimento, a gente vai deixar leite fórmula infantil ou leite materno, tá? Um desses 2 até 1 ano. Depois de 1 ano, a comida é o principal alimento. Então, vai um leite complementar, tá? Ou se essa criança não tá se alimentando bem ainda, tem alguma dificuldade de mastigação, de aceitação, enfim, a gente vai analisar muito individual ali, cada uma. Eu deixo mais um pouquinho aquele leite, aquela fórmula infantil que ela tá, por um tempo determinado, que a gente vai evoluir sim essa comidinha, porque a criança precisa se alimentar bem depois de 1 ano, né? Ela precisa ter essa fonte, né? Através da alimentação, não do leite. E aí sim a gente faz essa transição, tá? Isso é muito individual, a gente vai ver cada criança.
como que vai ser essa transição, qual leite, qual fórmula que tava, qual não tava, enfim. Mas sem composto lácteo, pelo amor de Deus, sem composto lácteo. Não, sim, nunca indiquei, não indico, não tem necessidade nenhuma da criança ter isso, é puramente indústria, tá? Gente, vai bater 1 hora que eu tô aqui, tô nem acreditando. E bater 400! Obrigada por vocês estarem aqui. Vamos pegar mais uma só, rapidão? Sorteio. Ai. Vamos ver, queria pegar uma de maior também, mas maiorzinho, não tem. Ó, já tá aqui leite, tem 1 milhão de leite. Ó, essa eu falei um pouquinho antes, a questão de substituir. O ovo substitui sim, porque é do mesmo grupo, mas tem que ver por que essa criança não gosta de carne. Que normalmente é a questão da carne ser fibrosa, então dá trabalho para mastigar, né? E a criança muitas vezes não aceita por isso, porque tem dificuldade real de mastigar. Então precisa observar isso, precisa ver se não se isso está relacionado com os outros alimentos também fibrosos que ela não mastiga. E aí procurar uma fono para ajudar, tá? Então, para fazer todo esse trabalho, e aí a gente nutre e entrar com a melhora ali do cardápio também, tá? Gente, eu só queria agradecer mais uma vez vocês aqui comigo, quase 400 pessoas, e não tem preço pra mim. Eu amo isso aqui, essa troca com vocês. Eu, se pudesse, nossa, eu fico falando aqui sem parar, porque eu amo e eu sei o tanto que faz diferença aí pra vocês também. Falei muito essa questão da gente, né? Mudar na gente os pensamentos, mudar o que a gente vê que às vezes é o mais fácil, ir pelo mais fácil, porque a gente tá cansada, porque o nosso dia a dia é corrido. Então, a gente indo pelo melhor é muito mais fácil lá na frente, né? Então, vamos pensar lá na frente. Vamos pensar em nada material, né? Em que a gente pode deixar de herança mesmo para os nossos filhos. E a maior herança é a saúde, né? Não é um carrinho da marca tal, não é uma roupinha da marca tal, não é um brinquedo legal, é a saúde. Então é isso que eu quero passar para vocês. Obrigada mais uma vez. Lá no meu perfil no Insta tem todos os meus materiais, tudo online para vocês. Então tem pra gente marcar consulta, tem meu curso online de introdução alimentar até 2 anos de idade, que eu abordo tudo isso que tava aqui e muito mais. Então a gente vai conversa muito mais por lá também, para tirar suas dúvidas. Tem cardápio, tem receitinhas, enfim, tem muito mais lá que eu posso oferecer para vocês também, aí na casa de vocês. Então a gente tem que aproveitar esse momento sim que a gente está em casa, mas não deixar de lado, aproveitar para estudar, para pegar conteúdo e aprimorar ali, né, em relação à saúde dos nossos filhos. Então, e eu acho que consequentemente a nossa saúde, né, também, a de casa ali. Então, é importantíssimo, é isso que eu quero sempre passar para vocês, o tanto que é fundamental para eles e o tanto que faz muita diferença para eles lá na frente. E eu tenho certeza que vocês vão lembrar de mim lá na frente, quando eles estiverem mais velhos, e eles vão agradecer vocês por tudo. Então, obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada por todo esse feedback lindo de vocês. E tem gente de primeira aqui, Roberta, seja bem-vinda, que bom que você gostou. Não, Roberta não, a Isa. E obrigada por todo esse feedback. Eu amo estar aqui com vocês. Vocês são sensacionais também. Muito obrigada. Descansem aí e já vou programar uma próxima, tá? Amanhã tem de sono, tá? Então não esqueçam, eu vou divulgar aqui depois. Vai ser no perfil da Fernanda, que é a consultora do sono, mas eu falo aqui mais certinho pra vocês. E daí eu venho numa próxima fazer mais perguntas e respostas. Certo? Super beijo, obrigada, gente. Boa noite.